Tudo bem? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre família como célula social, né? E qual a repercussão disso para o poder político, para a geopolítica, né? A família basicamente é formada por indivíduos com ligação genética ou então por laços afetivos, né? Então a família, por exemplo, para ficar mais fácil, e aí é engraçado, né? Porque a gente vive em família, né? Mas para ficar mais fácil, a família é formada por filhos, por exemplo, porque tem ascendência genética, ou então por meio de matrimônio, adoção, porque existe uma ligação afetiva. E a família é a responsável pela socialização dos membros, pela proteção e socialização dos membros. Então, no núcleo familiar, é como se fosse a menor unidade social, é como se fosse a menor unidade da sociedade. E ali no núcleo familiar é reproduzido tudo o que a sociedade, o que é apresentado na sociedade. Então a socialização dentro da família, na verdade, reflete diretamente na sociedade. Isso é importante porque, e não o contrário, né? Não a sociedade que faz com que as famílias sejam formadas. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, sabe? Então existe, dentro da família, a família possibilita a transmissão daquilo que é material, né, da propriedade privada. Existe também a transmissão dos aspectos morais e existe também a transmissão da ação histórica, né? Passa a existir uma possibilidade histórica à medida que você constitui família, né? Então ali há um aspecto de hereditariedade, onde você transmite poder, transmite também condutas, né? E transmite também projetos, né? Então, o núcleo familiar ele é capaz de manter uma estrutura tal, uma pequena estrutura, que forma uma estrutura maior, que é a sociedade. E aí os seres humanos, eles nascem com certas características físicas e biológicas, né? E os psicanalistas, os psiquiatras, psicólogos, atribuem à família a figura ao desenvolvimento da socialização do homem e da mulher. Então, observando a família tradicional, a família patriarcal, o menino, a criança que nasce com o sexo masculino, ela se socializa homem olhando para a figura paterna. Já a menina, dentro do seu familiar, ela se socializa mulher olhando para a figura materna. Então acontecem evoluções ali, de forma que assim se estrutura e ela é reproduzida, essa família é reproduzida no amadurecimento dos filhos. Então o filho que observa o pai, com o passar do tempo, ele procura uma mulher e forma a família adquirindo tomando a figura de pai. E o mesmo acontece com a menina. E isso é reproduzido, né, hereditariamente. E aí tem uma questão que é interessante, né? A família é como se fosse também uma unidade de poder político. E aí por que se fala isso então? Veja bem, historicamente, né? Quando a gente volta, as famílias eram aqueles que tinham liberdade. Aos escravos era proibido estabelecer família. Por quê? Porque uma vez que o escravo adquire família, ele é capaz de adquirir propriedade privada, né? É capaz de adquirir patrimônio e de transmitir esse patrimônio. Então, nas sociedades escravagistas de séculos anteriores, o escravo não tinha liberdade nenhuma. E aí veio a Igreja Católica, e a Igreja Católica, depois a gente fala um pouquinho sobre porque os padres não constituem família, mas a Igreja Católica veio e colocou esse poder na mão dos escravos. Não, os escravos podem sim constituir famílias. Só que à medida que os escravos foram constituindo famílias, eles foram se aglomerando, foram adquirindo patrimônio,
né? Mesmo que seja pequenas coisas, uma vaca, um cavalo, um bode, e isso era transmitido pro filho dele, e isso acabou por se manifestar em poder, de forma que os camponeses, os escravos, então, com isso, adquiriram liberdade e se tornaram então camponeses. Os camponeses adquiriram também o poder da força popular. Então eles não ficaram mais dispersos, eles não ficaram mais jogados, alienados. Eles passaram a formar estruturas que influenciavam a sociedade. Não só mais o anterior senhor dos escravos, mas também agora o escravo era capaz de ter um poder de influência, mesmo que pequeno, mas junto com outras células, junto com outras famílias, são capazes de reunir forças para atuar no plano político e também participar, né, com a ação histórica, né? O seu poder de ação não está mais reservado ao curso de uma vida. Ele pode começar um projeto e esse projeto ir se alongando. Por exemplo, a mudança de extrato, então você passar, por exemplo, de pobre para classe média, para classe rica, pode ser um projeto a longo prazo. Não precisa mais acontecer no curso de uma vida. Se acontecer no curso de uma vida, melhor, né? Mas esse projeto pode ser um projeto continuado, né? E aí é até muito interessante porque no capítulo 2 do Manifesto Comunista, Marx e Engels, eles acabam por perceber o poder das famílias, só que eles perceberam o poder da família de maneira inversa. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que a propriedade privada, ela fazia parte de uma infraestrutura. E ruindo a propriedade privada, ruiria a superestrutura, que é o que aparece, que é o que está em cima. Então a propriedade privada embaixo ruindo, iria cair uma série de coisas que estavam apoiadas na propriedade privada. E aí no capítulo 2 do Manifesto Comunista, eles afirmam que, por exemplo, uma coisa que iria cair com a propriedade privada seria a família. Mas é claro, eles estavam objetivamente errados, né? Eles estavam objetivamente errados por dois motivos. O primeiro deles é porque não é tão simples assim acabar com a propriedade privada. A propriedade privada, se você acabar com ela, a economia mundial para de girar e tudo vai à falência, tudo para de acontecer, né? O próprio Estado socialista, comunista, precisa da propriedade privada. E o segundo motivo é porque ele não percebeu o poder das famílias, né? O poder que existe no núcleo familiar. Ele apontava que o pai burguês oprimia esposas e filhos, e uma vez livres disso, uma vez livres dessa propriedade privada, dessa opressão, esse sistema família ruiria. Só que ele estava errado, e isso ficou bem característico, por exemplo, nas obras de Antônio Gramsci, por exemplo, que o poder da família permanece, né? E a propriedade privada também não é tão difícil, não é tão fácil assim de ser destruído, né? Teria que ser completamente restabelecida a sociedade. Então o que eles fizeram? Eles resolveram partir do ponto de vista inverso. Eles pegaram e não mais atacam a propriedade privada em si, mas eles atacam a família. Eles entenderam que a família faz parte da infraestrutura. E talvez a propriedade privada faça parte da superestrutura, o que teoricamente pode ser contestado também. De certa forma, talvez a propriedade privada e a família, todos os dois sejam infraestrutura. Mas na imposição, numa tentativa de uma revolução marxista, então o que foi feito? Você estabelece a família como infraestrutura e estabelece a propriedade privada como superestrutura. E a revolução só vai acontecer quando você destruir o conceito da família tradicional. Então, perceba que essa teoria deu um giro de 180 graus. E aí, com o planejamento de estabelecer uma reengenharia social, o que eles fazem? Para que haja uma manutenção do poder. Né? Isso é característico para a manutenção do poder e para que permaneçam essas autoridades permaneçam com
com dinheiro e poder, né? O que eles fazem então? Eles atacam a família, na esperança que, destruindo a família, entre outros artigos da infraestrutura, a propriedade privada caia. E aí eles usam diversos artifícios, né? E o principal deles trata-se da propaganda, né? E aí, usando a propaganda, tenta-se uma reengenharia social, por assim dizer, e o ataque à família, principalmente nos campos do homossexualismo, né? Da propaganda homossexual, da propaganda do divórcio, da propaganda da desestruturação da família, do sexo livre e por aí vai. Mas o engraçado é isso. O engraçado é que aquele que detém o poder político sabe do poder das famílias, sabe do poder das famílias tradicionais. Inclusive, é até interessante falar, mas todo poderoso politicamente, ele mantém uma família tradicional. Por exemplo, os Rockefeller, os grandes poderosos das nações dos Estados Unidos, da Europa, os poderosos do Brasil, todos os poderosos mantêm famílias dinásticas. Para que família dinástica? Para que você tenha a possibilidade da ação histórica. Então, os poderosos, o que eles fazem? Eles mantêm a família deles intacta, tradicional, patriarcal. Figura do pai, mãe, filhos, tudo direitinho. E promovem que os seus filhos também adotem famílias patriarcais, famílias tradicionais. Só que, na verdade, ele não quer que a família dele seja atingida com isso, seja modernizada. Ele quer que a sua família seja modernizada. Para quê? Porque uma vez destituído da família tradicional, as pessoas ficam como que dispersas. Não tem como haver, por exemplo, a transmissão do patrimônio e nem tem como, por exemplo, haver a transmissão da moral, a transmissão da conduta e a possibilidade da ação histórica. Então, quando os governantes mantêm as suas famílias tradicionais, eles têm a certeza que vão colocar os filhos deles, continuar com os filhos deles no poder, continuar tendo dinheiro e que o projeto que ele iniciou vai ser continuado pelo seu filho. Então existe essa possibilidade de ação histórica. E aí, voltando um pouquinho então, né? E é engraçado que, por exemplo, o único grande sistema, o único grande poder que não adota famílias é a Igreja Católica. E por que ela faz isso? Paulo tem uma recomendação. Ele faz uma recomendação que os líderes, os sacerdotes, sejam, se possível, solteiros, para dedicação integral ao Evangelho. Mas isso, para a Igreja Católica como instituição, é favorável por quê? Porque os sacerdotes da Igreja Católica não transmitem poder, não transmitem patrimônio. A Igreja Católica acumula o poder e acumula o patrimônio. Então, por isso que a Igreja Católica mantém essa rigidez quanto ao não casamento dos sacerdotes. Além da orientação bíblica, existe essa vantagem peculiar. Mas, por fim, fica muito evidente que na verdade, os governantes, aqueles que lideram as nações, sejam voltados ao capitalismo, sejam voltados ao socialismo, ao populismo, seja qual for o sistema governamental que esteja vigente, eles, na verdade, não querem destruir as suas próprias famílias. Eles não querem modernizar as suas famílias, mas sim modernizar a sua família. Eles querem que a sua família seja desestruturada e fazem isso por meio de, inicialmente, propaganda, né? Propaganda estatal, propaganda institucional, e por fim com ações, né, voltadas para a legislação, com ações na área jurídica e por aí vai. Então, por isso que existe tanto investimento na destruição da família. Não porque eles querem que as pessoas sejam mais felizes com sexo livre, por exemplo, mas porque querem dominar
e continuar com o dinheiro. Tá certo? Esse é o vídeo de hoje.